Então, vamos lá, gente. Vamos começar. Veja bem, gente. Observem aqui que as vantagens são. Quais são as vantagens que eu devo trabalhar dentro desse concurso, né? O que eu devo saber dentro desse concurso para eu poder fechar a parte de legislação, né? Que é o que vai nos interessar no momento, tá bom? Então, vamos lá. Vamos observar aqui. Quem são as vantagens? Aqui no artigo 70, tá? Bem aqui, ó. Artigo 70 aqui, ó. Por vantagens, compreende-se todo o etipêndio diverso do vencimento recebido pelo servidor que represente efetivo provento econômico. Então, o que quer dizer esta palavra, né? Etipêndio. Olha que coisa linda, né? O que quer dizer essa palavra aqui, gente? Aqui ele quer dizer o seguinte: quando você tem a sua remuneração, né? Lá na sua remuneração, você tem alguns direitos assegurados. Quem são elas, professor? Primeiro, o vencimento, que é o salário base, mais as vantagens que você tem. Que vantagens são essas, professor? As vantagens que eu estou me referindo, gente, são as vantagens relacionadas à questão de adicionais, a questão de gratificações, né? A questão de auxílio reclusão, a questão de auxílio funeral, né? A questão de abono de permanência. Então, são 5 vantagens aqui, ó. Nós temos aqui, são essas 5 vantagens. O que nós vamos trabalhar hoje, professor? As gratificações e os adicionais, né? São esses 2 pontos que nós iremos trabalhar na aula de hoje, ok? Deixa eu salvar aqui esse ponto aqui da tela, para que na próxima vocês possam entender todas as anotações que serão feitas na tela, ok? Salvando aqui, vou fazer uma limpeza aqui dos desenhos e vamos continuar a nossa aula aqui, tá? Vamos seguir aqui o enterro, né? Então, veja bem, vamos para cá para baixo. Veja bem aqui. Vamos lá, vamos começar por aqui. Vem aqui, ó. Vamos lá. Tem gente aí que tá com o celular ligado, com o som, né? Aí tá atrapalhando os colegas aqui, tá, gente? Vamos ajeitar aí. Ok? Vamos lá. Vem aqui. O rádio para que dá para essa panela de massa. Credo, mano. Fazer aniversário? Sim, fazer aniversário. Me contar, então me fala. Cacete. Se eu fico com perificadia. Vamos lá. Vamos observar aqui. Das gratificações e dos adicionais. Aqui nesse primeiro parágrafo bem aqui, tá? O que eu tenho aqui de gratificações e adicionais? Além dos vencimentos, vamos vir para cá, ó. Aqui, ó. Além dos vencimentos e vantagens previstos, né? Deixa eu aumentar aqui esse artigo aqui para vocês, para a gente poder trabalhar bem ele, que é o que onde geralmente é cobrado em prova, tá? Olha lá. Peraí. Bem aqui. Beleza. Vamos destacar aqui. Tá ok. Das gratificações e dos adicionais, né? Então, olha lá. Além dos vencimentos e vantagens previstos nesta lei, serão deferidos os adicionais e as gratificações. Então, vamos tentar entender o que são adicionais e o que são gratificações, tá bom, gente? Veja bem. Nós temos aqui. Primeira gratificação que nós temos aqui é a chamada gratificação natalina, né? Vamos voltar para cá, tá? Deixa eu só colocar aqui, o negócio não quer funcionar, ok?
Primeira gratificação que nós temos aqui é a gratificação natalina. A gratificação por serviço extraordinário, o adicional por tempo de serviço, o adicional por exercício de atividade insalubre, perigosa e ou penosa, adicional noturno, gratificação por produtividade, adicional de sobreaviso, gratificação em regime especial de trabalho. Então, observe que são 7. Dessas 7, 1, 2, 3 e 4 são gratificações. E 3 são adicionais, tá bom? Então, vamos para cá, né? Vamos pegar aqui o nosso negocinho, nosso quadrinho, e vamos trabalhar logo a chamada gratificação natalina, tá ok? Quem é esta tal de gratificação natalina, tá? Então, vamos fazer aqui um pequeno resumo, tá? Para te entender. Gente, a ideia da gratificação natalina, ela tem alguns pontos que serão abordados, tá? Quem são esses pontos aqui? Que é importante para a nossa prova. Bora lá, bora seguir eles aqui. Primeiro ponto que a gente vai adotar aqui, olha lá. Essa gratificação natalina aqui, ela é paga até o dia 20 de dezembro, tá? Primeiro ponto importante. A gratificação natalina, ela é paga até o dia 20 de dezembro. Segundo ponto que a gente tem aqui também, essa gratificação natalina, ela pode ser paga em 2 parcelas, né? Ela pode ser paga em 2 parcelas. Outra coisa importante também, essa gratificação natalina vocês conhecem por 13º salário, tá? Para a gente relembrar. A gratificação natalina é o mesmo que o 13º salário que é pago com a carteira assinada, tá bom? Outro ponto importante que a gente tem que lembrar da gratificação natalina, né? Ela vai sofrer algum tipo de reajuste? Sim, ela vai sofrer apenas, olha lá, apenas o desconto do IPMA, que é o imposto que é pago, que é cobrado em torno de 11% do salário, tá bom? Então, ela sofre algum desconto, professor? Sofre um desconto de 11%, que é o Instituto Previdencial Municipal de Ananindeua, tá bom? Outro ponto importante também da gratificação natalina. Olha lá, que coisa legal, né? Quando a gente recebe isso aí, né? A gratificação natalina, gente, ela também, né? Ela também pode ser paga, ela é contada pelo período de 12 meses, tá bom? Então, o que que acontece com essa gratificação? Nesses 12 meses, é pago 1 a 12avos, né, que corresponde a um mês trabalhado. A um mês trabalhado, tá, gente? Então, ou seja, cada mês vai ser contado uma quantidade de avos. Por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, o cara trabalhou janeiro, fevereiro e março. Sendo que ele trabalhou esse período de janeiro, fevereiro e março, mas trabalhou esse período aí contados, vamos ver aqui. Ele trabalhou esse período aí contados a partir de um tempo. Porque qual é o mês referente à contagem do mês natalino? Ele é contado, gente, a partir de 15 dias trabalhados. Tá? Ele é contado a partir de 15 dias trabalhados. Ou seja, como é que funciona isso? Vou te dar um exemplo. Vamos dizer, né, que você passou no concurso, se Deus quiser vocês vão passar, e você entrou no mês de agosto. Você entrou em agosto, tá ok? Você entrou no período de agosto. Professor, qual foi o dia que eu entrei? Eu fui lotado no dia 13 de agosto, né? Foi a sua lotação. No dia
13 de agosto, né? Aí o que vai acontecer? Eu vou contar a partir da data da minha posse, né? Então eu vou entrar em exercício, tudinho bonitinho. Aí olha o que vai acontecer. Nesse período de 13 de agosto até o dia 30, conta-se quantos dias? 17 dias. Professor, mas eu trabalhei só 17 dias. Mas o que foi que eu falei aqui no início? Que se você trabalhou pelo menos 15 dias daquele mês, conta-se como um mês integral de trabalho. Tá bom, gente? Se você trabalhou 15 dias daquele mês, conta-se como um mês integral de trabalho. Eu vou salvar aqui e vou fazer uma outra, né? Isso aqui vai ficar disponível para vocês depois. Eu vou salvar aqui e vou fazer um outro exemplo com relação a isso, que isso cai muito em prova, tá bom? Vamos fazer uma seguinte situação. Vamos dizer, né? Vamos dizer que o Paulo, vamos pegar aqui o Paulo, né? Um exemplo do Paulo, tá? Ele entrou na prefeitura e tomou posse, né? A data da posse dele foi no dia 12 de setembro. Posse do Paulo foi no dia 12 de setembro. Tá ok? O que acontece aqui? Quando o Paulo for marcar o período dele de gratificação natalina, olha o que vai acontecer, olha como é que eles vão calcular essa gratificação natalina do Paulo. Eles vão pegar, tá? E vão contar os meses. Aí vão dizer assim, peraí, se ele entrou em setembro, eu vou começar, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí eu vou calcular o primeiro mês que ele entrou, que foi setembro. Peraí, quantos dias o Paulo trabalhou em setembro? Peraí, mas ele entrou no dia 12. Logo, como o mês é contado com 30 dias, ele trabalhou 18 dias, né? Ele trabalhou 18 dias. Pega, professor, beleza, ele trabalhou 18 dias. Quanto tempo ele teria que ter trabalhado para poder contar como um mês integral para a gratificação dele? 15 dias. Passou de 15? Passou. Beleza, então eu vou contar setembro, outubro, novembro e dezembro. São 4 meses. Então, 4 a 12 avos. De onde, professor? Da remuneração do Paulo. Então, vai lá no final, eles vão pegar 4, multiplicar pela remuneração e dividir por 12. Esse é o valor que ele vai receber da gratificação natalina dele. Ok, gente? Agora, se acontecer, vamos salvar aqui, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês esses slides, essas anotações. Agora, se acontecer, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da Joselita. Vamos dizer que a Joselita passou no concurso, né? No dia, vamos pegar aqui, tomou posse no dia 23 de agosto, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mês que ela tomou posse, ó, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Peraí, como é que eu vou contar? Aí eu venho bem aqui em agosto, que é o primeiro mês, e vou contar, peraí, 23, então ela trabalhou 7 dias. Ela trabalhou 7 dias, né? Quantos dias eu teria que ter trabalhado para poder receber aquele mês integral? 15 dias. Mas ela só trabalhou 7. Vai se contar o agosto? Não, gente. Não vai se contar o agosto porque ela só trabalhou 7 dias. Aí eu vou contar quem? Setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, 4 a 12 avos de quem? Da remuneração da Joselita. Beleza, gente? Cuidado com isso. Então, são 15 dias o período estabelecido para remuneração. Tá bom?
Outra coisa importante que eu tenho que saber da gratificação natalina também, preste atenção aqui. Com relação à gratificação natalina, olha lá, com relação à gratificação natalina, se uma pessoa, por exemplo, ela foi exonerada ou demitida, é óbvio que o período em que ela foi exonerada ou demitida, ela vai receber alguma coisa, professor, já que ela foi exonerada ou demitida? Vai. Ela vai receber por quê? Lembra que lá no início eu falei para vocês que a gente vai contar um mês a partir de 15 dias trabalhados como um mês integral. Vamos colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí vamos dizer que o cidadão aconteceu o seguinte com o cidadão. Ele pegou e foi exonerado em abril. Tá? Ele foi exonerado ou demitido em abril. E ele foi demitido no dia 23 de abril. A pergunta é, ele tem direito à gratificação natalina? Sim, tem direito. Mas ele vai receber como essa gratificação? Em avos. Por exemplo, ele vai contar janeiro, fevereiro, março. E o abril entra, aí eu vou fazer a contagem inversa, porque até então eu contava os dias que ele trabalhou, até chegar no dia 30. Aqui já vai ser do dia 1º até o dia que ele parou de trabalhar. Então, do dia 1º até o dia 23, ele trabalhou quantos dias? Ele trabalhou 23 dias. Logo, passou de 15? Passou. Então, quantos avos ele vai receber? 1, 2, 3, 4 a 12 avos da remuneração dele. Então, na saída dele, ele recebe essa gratificação. Então, a gratificação natalina ela é paga assim como as férias, né? As férias, a partir do momento que você tira férias, a partir do mês seguinte já começa a contar o seu outro período aquisitivo de férias. Então, cada mês é descontado 1 a 12 avos. É como se ele estivesse fazendo uma poupança, né? 1 a 12 avos do seu salário todo mês, para quando chegar no seu período de férias, eles lhe paguem as suas férias, mais o seu 1/3 de férias. Tá ok, gente? Beleza? Então, vamos aqui salvar, né? Isso daqui, vamos partir lá para onde a gente parou. Ok? Vamos cá, né? Vamos voltar para cá. Vamos compartilhar. Beleza. Então, vamos relembrar aqui alguns comentários que nós fizemos, né? Então, falamos aqui das gratificações, né, que nós trabalhamos aqui na prova de vocês. Falamos da gratificação natalina, que é uma das mais importantes que existe para a nossa prova. Então, veja bem. Vendo para cá, alguns pontos importantes que a gente tem que saber. A partir daqui, ó. Por que pontos importantes? Porque existem algumas gratificações, por exemplo, que os comissionados não recebem, né? Qual é a gratificação que um comissionado não recebe, professor? Vamos ver aqui. Vou relembrar aqui. Vem para cá. As gratificações adicionais somente serão incorporadas no vencimentos, né, ou proventos nos casos em lei. As ocupantes de cargo em comissões alheios aos quadros de pessoal, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Os quadros de pessoal permanente do município será concedida apenas gratificação natalina e gratificação por regime especial de trabalho. Então, o primeiro ponto que pode cair na tua prova aqui, que a gratificação natalina, a gratificação do pessoal que refere-se ao comissão, né? Quem são os comissionados? Os DAS, né? Eles só recebem 2 tipos de gratificação, gente. Quais são, professor, as gratificações que eles recebem? A natalina, olha aqui, gratificação natalina, e a gratificação por regime especial de trabalho, tá, gente? Qual é essa gratificação por regime especial de trabalho? Geralmente, quem trabalha com cargo de confiança, cargo de chefia, eles não têm, eles recebem uma gratificação porque eles não têm horário de trabalho.
Aquela história do teu chefe, às vezes, é que tu tem que ficar até tarde, não pode. Eles que ganham para isso, né? Então, eles só recebem 2 tipos de gratificação. A gratificação natalina e a gratificação por regime especial de trabalho. Ao servidor investido em função gratificada, com atribuições de chefia, direção ou assessoramento, e devido à sua gratificação pelo seu exercício, ser acrescida em sua remuneração. Tá bom? Lembra que a função gratificada é o chamado efetivo. Só tem função gratificada os efetivos, tá? Quem é contratado tem direito a essa gratificação? Não. Parágrafo 1º. Os valores das funções gratificadas e das remunerações dos cargos comissionados serão especificamente nos decretos, cuidado com isso na tua prova, tá? Que cai, às vezes ele fala no lugar de decreto portaria, né? Que as instituir para atender os encargos previstos na organização administrativa do município. Somente serão designados para exercício de função gratificada os servidores, está aqui, ó, ocupantes de cargo efetivo. Tá? Então, vamos salvar aqui, né, esse ponto importante, tá, gente? Que também depois eu vou disponibilizar a todos vocês. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuando. Aqui tem as funções gratificadas, não constitui situação permanente, né? Outro ponto importante para a gente trabalhar aqui também. Tem gente que acha, né, que o cara que tem função gratificada, ele é permanente naquele cargo, tá? Ele não tem essa função permanente, tá? Quem tem função gratificada, geralmente, esse pessoal, eles ficam até até um certo tempo. Por quê? Porque esse caboclo aí, ele tem uma função desempenhada somente no período aquisitivo daquele prefeito, né? Então, depois que ele sai, esse cidadão ele passa a não mais ocupar aquele cargo. Ah, Daniel, mas ele é efetivo. Sim, ele volta ao cargo que ele ocupava anteriormente. Se ele era técnico de enfermagem, aí se tornou diretor de hospital. Com a saída, mas ele era efetivo, ele tem uma função gratificada. Mas aí, com a saída do prefeito, ele volta a ser técnico de enfermagem. Ele deixa aquela função que ele exercia e passa a exercer a nova função, tá? Então, aqui, gente, é uma coisa muito importante para a prova de vocês, tá? Muito cuidado com isso aqui, tá? Com relação à função gratificada, ok? A criação da função gratificada dependerá da dotação orçamentária para atender as despesas deles decorrentes, claro. E aqui, né, como a gente havia comentado, a função gratificada não constitui situação de permanência, tá bom? Então, cuidado com isso na hora da vossa prova. Vamos salvar aqui, né? Depois a gente vai lá e dá um jeito lá para vocês. Entregar isso para vocês direitinho. Outra coisa que nós temos aqui, vamos voltar aqui. O que a gente acabou de comentar, fizemos um resumo, né, sobre a questão da gratificação natalina, tá? Vamos só fazer uma revisão rápida aqui do que a gente já falou. Tá? Ela teve sua lei complementar, né, alterada, por isso que algumas coisas que hoje ocorrem já não são mais faladas, né, por conta dessa alteração. Tá? Vamos pegar aqui, deixa eu só pegar ela aqui, tá? Vamos vir aqui pro quadro. Limpar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Tá aqui, tá? E aqui, ok? Vamos lá. Vamos observar algumas coisas importantes dessa lei aqui que a gente comentou ainda agora. Primeira coisa que a gente fez de comentário aqui, foi que eu falei para vocês, com relação a essa gratificação. Ela é paga anualmente, pode vir na tua prova só para te sacanear mensalmente, bimestralmente, tá? Ela é paga anualmente, tá? Inclusive os servidores ocupantes de cargos
em comissão, nós acabamos de ver que essa e a em regime especial de trabalho eles têm direito, tá ok? Essa gratificação ela é paga através de 1 a 12 avos, a gente já falou disso, referente ao mês efetivo, tá? E ele é pago todo mês de quê? De dezembro, o ano correspondente. A fração igual ou superior a 15 dias, a gente já falou sobre isso, né? Tem que ter 15 dias trabalhado para poder ter direito ao chamado mês integral, tá? A gratificação na dívida poderá ser paga em 2 partes, a gente já falou sobre isso, e é paga até o dia 20 de dezembro de cada ano, tá? O pagamento da parcela dar-se-á e tomado por base da remuneração, ou seja, ela não é descontada sobre o vencimento e sim sobre a remuneração. A segunda parcela será calculada com base na remuneração em vigor no mês de dezembro, porque tem a primeira parcela, que eles vão escolher o mês, e a segunda parcela sempre em dezembro, até o dia 20 de dezembro, tá? Vamos salvar aqui, né? Vamos limpar. Depois vai estar disponível para os senhores, ok? Vou tirar vocês daqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos voltar para cá. Valeu. Voltando aqui à questão da gratificação natalina, mais 3 pontos importantes, né? 3 artigos. Vou voltar lá, onde deveria estar. Voltando para cá, vamos ver o restante aqui para a gente poder concluir a gratificação natalina. Outra coisa importante, caso o servidor deixe o serviço público municipal, a gratificação natalina ser-lhe-á paga proporcionalmente ao número de meses do exercício no ano, com base na remuneração do mês em que ocorrer a exoneração ou demissão. Nós já comentamos sobre isso, está lá no nosso resumo. A gratificação natalina será entendida aos nativos e pensionistas, né, aposentados, vocês sabem disso, né? E a gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Importante isso aqui também, tá? Por que, professor, isso aqui é importante? Vamos puxar aqui. Gente, ela não entra, né? Por exemplo, quando tu for fazer um direito que tu tenha, tu vai contar esse 13º, né? Ah, Daniel, que direito, por exemplo? Por exemplo, tu vais fazer um empréstimo, né? Aí ele vai fazer um cálculo anual de quanto tu ganha. Não entraria a gratificação natalina pelo fato dela não ser cobrada dessa forma, né? Ela não ser considerada. Então, muito cuidado com esse não aqui, como cai isso em prova, tá, gente? Então, ela não pode entrar para cálculo de qualquer vantagem pecuniária, tá bom? Então, ela não entra. Então, beleza? Por exemplo, ela vai ser somada para poder pagar a tua aposentadoria. Ela não entra, tá bom? Vamos salvar aqui, tá? E vamos partir para outro tópico relacionado a outro tipo de gratificação. Veja bem. Vamos voltar para cá, né? Aqui nós temos, né, a gratificação por serviço extraordinário. Vamos aprender um pouquinho sobre ela, tá? Que também é um outro tema muito importante para a prova de vocês. Como, por exemplo, se vocês pegarem... vamos voltar aqui para o quadro, fazer o resumo como eu fiz das outras, né? Olha. O que é essa gratificação por serviço extraordinário? Vamos entender. Gratificação por serviço extraordinário. Veja bem. A gratificação por serviço extraordinário, gente, nós já conhecemos ela com outro nome, né? Vocês chamam ela de... Olha lá. Hora extra, tá? A gente trabalha esse nome como hora extra, ok? E o que seria essa hora extra paga
no serviço público. Alguns pontos que a gente não pode deixar de entender, deixar de saber. Por exemplo, o primeiro ponto é que essa vantagem, essa gratificação não é paga, gente, para os comissionados, tá bom, gente? Ela não, deixa eu ajeitar aqui, não é paga aos comissionados. Tá? Por quê, professor? Porque os comissionados eles já recebem a gratificação por regime especial de trabalho. Então, não é direito deles receberem essa gratificação. Outra coisa importante também dessa gratificação, olha lá. Outro ponto importante. Ela vai ser paga a partir do momento que você trabalha em até, olha lá, até 2 horas após seu horário de serviço, né? Por exemplo, se o teu horário de serviço diário é de 6 horas por dia, né? Exemplo, 6 horas por dia, você pode trabalhar, se passar dessas 6 horas até 8 horas barra dia. Então, ou seja, eu só posso trabalhar até 2 horas, tá, gente? Então, ou seja, passou de 2 horas só em casos excepcionais, tá, gente? Quais são os casos, professor? Por exemplo, em casos de calamidade, por exemplo, eu posso ultrapassar as 2 horas. Então, tu só pode ultrapassar as 2 horas em caso de calamidade pública, tá bom? Exemplo, por exemplo, tá numa escola que tu trabalha e de repente começa a encher, né? Aí não tem como tu sair de lá até 2 horas, amanhã eu termino. Não dá, tem que terminar teu serviço. Aí pode ultrapassar essas 2 horas. Como é que é pago isso, professor? Essa hora extra? Qual é que eu tenho esse direito? Bem, eu vou falar do sonho aqui, tá, gente? Porque, na verdade, a prefeitura nunca paga isso para ninguém. Mas está na lei, né? A gente tem que falar. Então, olha lá. Olha um ponto importante aqui. Existem 2 formas de tu receber esse valor, tá? No caso, pela lei. Ou você vai trabalhar domingos e feriados, ou dias normais, né? De trabalho. Se você trabalhar domingos e feriados, você recebe 100% da hora trabalhada. Se você trabalhar em dias normais, 50% da hora trabalhada. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, vamos dizer que a dona Nazaré, né? A dona Nazaré, ela ganha a diária dela, vamos dizer que o valor da diária da dona Nazaré é de, vamos ver assim um exemplo, R$30, né? A diária da dona Nazaré é de R$30. Mas essa diária referente a 6 horas dia. Então, se tu pegar o 30 e dividir por 6, é como se ela ganhasse R$5 por hora. Por hora. Ou seja, se ela ganha R$5 por hora, olha o que vai acontecer. Ela vai ultrapassar 2 horas. Então, ou seja, na lógica, se ela passasse 2 horas de trabalho, ela receberia mais R$10, na lógica, né? Mas o que vai acontecer nesse caso? Eu vou salvar aqui e vou mostrar para vocês como seria essa ideia do pagamento dessa gratificação. Vou salvar aqui e vou limpar. Seria mais ou menos assim, preste atenção. Vamos voltar para a dona Nazaré aqui, né? Dona Nazaré. A dona Nazaré, ela ganha, né? Vamos colocar aqui R$30, tá? R$30 dia. Mas ela trabalha 6 horas por dia. Logo, desses R$30, ela ganha R$5 a hora trabalhada. Como foi que eu cheguei nesse valor, professor? R$5. Eu peguei os 30 e dividi por 6.
Aí, se ela ultrapassou, trabalhou, olha lá, se ela trabalhou, por exemplo, 2 horas a mais do horário dela, na lógica, se fosse comum, né, horário comum, ela receberia R$10. Não é isso? Só que como ela está ultrapassando o horário de trabalho e é um dia normal, ou seja, de segunda a sexta ou sábado, ela não vai receber só R$10. Ela vai receber, além dos R$10 dela, mais 50% sobre esses R$10. Ou seja, metade. Ou seja, ela vai ganhar os 10 mais os R$5. Ou seja, quanto é que ela vai receber pelas 2 horas trabalhadas dela? R$15. Tá bom? E esse valor de R$15, ele vem no contra-cheque dela especificando gratificação por serviço extraordinário, R$15 a mais no salário dela. Tá bom? Agora, é claro que isso é um sonho, porque geralmente isso é trabalho em regime de escala, né? Ou compensação. Ah, cara, vai lá, tu vai e vem hoje, aí amanhã eu te diminuo 2 horas do teu serviço para poder. Então, a futura de Ananindeua, ela vai encontrar outra forma, menos mexer com o dinheiro do erário, tá? Com os cofres públicos. Tá ok? Vamos salvar aqui. Depois a gente coloca à disposição de todos vocês. Tá bom? Voltando para cá. Bora lá. Então, aqui ela foi uma lei, né? Serviço extraordinário, ela também sofreu as alterações dela, essa lei, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente já comentou aqui, então vamos lá. A gratificar o serviço extraordinário será remunerado, com crescimento cresce de 50% em relação à hora normal de trabalho e de 100% quando executado aos domingos e feriados, exceto nos casos em que a escala de trabalho será exigência do cargo que o servidor ocupa ou que haja legislação específica. O cálculo da hora será efetuado sobre o vencimento do servidor. Lembrando, gente, que se vier na tua prova, ele pode jogar remuneração, mas não é remuneração, é vencimento. O serviço extraordinário realizado no horário previsto do artigo 89 será acrescido de percentual relativo ao noturno em função de cada hora extra. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitando o limite de 2 horas diárias e observado o artigo 55, parágrafo 4º. O serviço extraordinário previsto neste artigo será precedido de autorização da chefia imediata que justificará o fato, optando pela administração pública pela compensação de horário previsto no artigo 55, parágrafo, não será concedida a gratificação que está citação. Foi justamente aquilo que eu comentei. Eles podem compensar em vez de pagar. O exercício do cargo em comissão, bem como função de confiança, exclui essa gratificação. Eles não têm esse direito. O servidor que receber importância relativa à gratificação por serviço extraordinário não prestado será obrigado a restituí-lo em uma só vez, ficando ainda sujeito a punição disciplinar caso tenha agido de má fé. É vedado conceder gratificação por serviço extraordinário com o objetivo de remunerar outros serviços ou encargos. Então, um cidadão que, se quiser se dar bem em cima disso, dizendo que está fazendo serviço extra, ele pode ser punido, ok? Então, aqui a gente conclui mais uma gratificação. Bem, agora vamos falar um pouquinho do adicional por tempo de serviço, tá, gente? Também um outro muito importante. Pena que aqui a Ananindeua, ele recebe um outro tipo de... Ele é um tipo de remuneração que ele não tem o verdadeiro valor que ele deveria ter, né? Mas vamos lá, vamos entender isso aqui melhor. Bem, o que seria esse adicional por tempo de serviço? Bem, aqui em Ananindeua, as pessoas elas recebem, de 5 em 5 anos, elas recebem um adicional. E ele é contado a partir do vencimento desse cidadão. Como assim, professor? Como é que acontece isso? Veja bem, vou calcular aqui, eu vou mostrar para vocês como é feito isso. Tá? Esse cara, ele recebe o chamado quinquênio. O que é quinquênio, professor? De 5 em 5 anos, ele tem um aumento de
5%. Ou seja, o cara tem 1 ano. Ele vai ter um aumento de 5% sobre o salário dele. O cara já tem 2 anos trabalhando. Opa, desculpa. Ele tem 5 anos, 5%. Ele tem 10 anos, 10%. Ele tem assim sucessivamente. Então, com 5 anos ele tem um aumento de 5%, 10 anos, 10%, aí 15 anos, 15%. Observe que o ano tem a ver com o valor referente à porcentagem. 15 anos, 15%. 20 anos, 20%. E assim sucessivamente, tá? Esse valor aqui que eu falei para vocês, tá, gente? Ele é pago, ó, esse valor aqui, ele é pago sobre o vencimento, tá? Cuidado com isso na tua prova, que eles podem colocar remuneração. Então, de 5 em 5 anos, você recebe um aumento de 5%. Professor, eu preciso ir lá na secretaria requisitar isso? Não, gente. Isso é um direito teu, isso é automático. Completou os 5 anos, no próximo salário já vem esse aumento de 5% no teu salário e assim sucessivamente. Tá bom, gente? É uma pena, porque só aqui é assim, basicamente, né? Se tu for lá no estado do Pará, é 3 anos, chama de triênio, né? E aqui, infelizmente, é 5 anos, tá? Devia ser menos tempo, né? Olha, de 5 em 5 anos. Por quinquênio, né, efetivo de servidor municipal, será concedido um valor de 5%, como eu coloquei aqui para vocês, né, sobre o vencimento, tá? Lembrando que só as pessoas que têm cargo efetivo, comissionado não tem direito, temporário não tem direito, tá bom? Sendo devido a partir da primeira remuneração a ser paga depois de completado o período aquisitivo, até o limite de 7 quinquênios. Por que, professor, 7? Porque se tu pegar 7 vezes 5, dá 35 anos, já é o tempo para te aposentar, né, irmão? Tu não vai ficar trabalhando. Será considerado tempo de serviço para concessão de benefício previsto no artigo de afastamento computados como efetivo exercício. Ou seja, quando tu for te aposentar, ele também será considerado nos cálculos, tá bom? Então, vamos aqui salvar, né? Daqui a pouco eu vou disponibilizar os senhores. Deixa eu só sair daqui, rapidão, né? Vem pra cá, irmãozinho. Bem, gente, boa noite de novo, né? Tá todo mundo me vendo aí? Só tô vendo a foto do Luciano ali, porque o Luciano se esconde, né, Luciano? Diz que não tá funcionando o computador dele, diz que ele não aparece, né? A minha amiguinha ali tá Galaxy, né? A20S. Tem que colocar teu nome, irmãzinha, que eu não sei quem tu é. Não tô conseguindo te identificar aqui, filha. Tá? A Joselita, tá aqui a Kelly, nossa amiguinha. Tá por aqui, né, Kelly? A Georgina, né? Maria de Nazaré, a Analice, minha filha. Então, gente, é o seguinte. Parece que foi decretado aí pelo então nosso governador, né? Helder Barbalho, que a partir do dia 1º de julho, as praias vão voltar a funcionar. Que isso, professor? Você está me convidando para ir para a praia? Não, estou te convidando para ir para a praia. Eu quero te falar o seguinte, se isso realmente acontecer, então ele abre margem para que os cursos voltem a funcionar. Se o cara pode se divertir, por que o cara não pode estudar? Né? Então, isso é uma vantagem para a gente. Então, eu estou tentando lutar para ver se eu consigo. Acho que até numa outra, não sei se Santa Paula não vai me permitir, mas se a outra igreja São Lucas me permitir, até porque eu já levei cadeira e quadro para lá, da gente voltar a ter as nossas aulas presenciais a partir de julho, né? Porque é interessante, porque a nossa prova ela já está marcada para o dia 30 de agosto, né? Então a gente precisa trabalhar, porque a prova ela foi novamente prorrogada para 30 de agosto. Ela seria em julho, no dia 26, só que ela foi novamente prorrogada e ela foi estendida, né? O período de inscrição, se eu não me engano, até acabou. Foi até dia 16 de junho agora, né? Se eu não me engano, não sei. Então, acho que até julho, né? Foi estendido até julho as inscrições do concurso. Então, gente, já abre um leque, né? Para a gente procurar saber uma forma para a gente voltar para as aulas presenciais. Né? Eu acho até mais importante que a gente retorne. Tem pouco aluno realmente interessado em estudar, então a gente precisa dar um tempo para isso aí, né? Voltar a estudar novamente, tá ok? Então, Deus queira que dê tudo certo, tá? Essa aula de hoje, ela foi gravada, está sendo gravada, até a minha